Olá, boa tarde. Eu sou Tereza Rodrigues, da Coordenadoria de Saúde. Realmente é com muita alegria que damos continuidade ao nosso projeto Cuidando dos Estagiários de forma online neste ano, visto que em 2020 nós começamos a aprender a fazer esse modelo, e foi muito rico para nós, né? Com muitos aprendizados, erros e acertos, nós acabamos nos dando muito bem nesse projeto. E maior ainda hoje é a nossa satisfação por termos conosco Renata Martorelli. Renata é uma parceira competentíssima que tem estado conosco no TRT, nos nossos projetos de desenvolvimento da qualidade de vida. Renata nos ofereceu, nesses últimos anos, esses últimos 3 anos, contribuições muito valiosas que têm nos ajudado a avançar na construção de uma consciência mais ampla no que se refere à inclusão da diversidade dentro do TRT da Quinta Região. Renata Martorelli é administradora, ela é idealizadora, fundadora e presidente da ONG Pontos Diversos. E também nós temos a honra de ter conosco a diretora de diversidade da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, na seção Bahia. Renata, seja bem-vinda mais uma vez no TRT e pela primeira vez aqui no nosso trabalho, no nosso projeto Cuidando dos Estagiários. Muito obrigada, Tereza. Eu também sou muito grata. É uma honra essa parceria e todo o convite que vocês nos fazem, certamente a nossa primeira resposta é sempre sim, né? Quero agradecer também em nome da Pontos Diversos e digo que já estamos aqui também partilhando esse espaço com Carolina Barreto, com Valéria Scavuzzi, com Marina também que estão aqui, que são também fundadoras aí, fazem parte da Pontos Diversos, da diretoria da Pontos. Então, eu gostaria de dar boas-vindas, né, a todos os estagiários que aqui estão. Confesso para vocês aqui em off, quase ninguém nos ouça, já que estamos aqui no ambiente íntimo. Eu gosto muito de falar com jovens. Eu sou jovem há mais tempo que vocês, mas também me considero neste lugar que a juventude traz de esperança, de colocação, de visão de mundo e das grandes possibilidades de transformação da realidade. Então, fico muito esperançosa e animada em dialogar aqui com vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial e depois a gente abre para o diálogo, certo? Então, a partir dessa música, eu começo a minha apresentação repetindo o refrão da música, dizendo que eu sou eu. Diz aí quem é você. Por que essa música? A gente gosta muito dessa música porque ela é bastante provocadora. Ela fala de um lugar onde tudo que a gente diz, que a gente fala, revela, em parte, aquilo que a gente é, aquilo como a gente pensa e como a gente se posiciona no mundo. Então, é com esta fala, deixa eu só ocultar essa frasinha aqui, pronto. Com essa fala que eu inicio. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Pronto, mudei. Então, nós vamos falar que a diversidade, para falar sobre diversidade, é importante falar sobre nós. Então, isso é um pouquinho do lugar que a gente fala, né? Então, a diversidade, ela provoca baseada em 3 pressupostos, é uma provocação isso. Então, 3 conceitos que são muito importantes para a gente poder falar de diversidade, que um deles é o sistema de crenças. Então, o nosso sistema de crenças é um sistema que reúne os valores compartilhados por uma determinada cultura, que definem sistematicamente um modo de perceber o mundo social, cultural, físico e psicológico. Outro conceito muito importante é falar sobre vieses inconscientes, que é um conjunto de padrões estabelecidos ao longo da vida que influenciam a maneira como nós percebemos e nos relacionamos e interagimos com o outro, com os outros. E os padrões socioculturais dominantes, que têm como norma, né, que são os padrões que dominam, né, essa perspectiva do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, para o que vai, onde não vai, o que serve, o que não serve, que tem como norma alguns conceitos que são muito impostos, né, que são muito colocados por essa cultura, que tem como norma a branquitude, a masculinidade, a heterocisnormatividade, o eurocentrismo e o capacitismo.
Então, aqui nós temos alguns conceitos que eles traduzem, que são pressupostos, que são bases conceituais estruturantes daquilo que a gente chama que a diversidade provoca e que dá origem a preconceitos, as fobias, os ismos, né? O capacitismo, aquilo que a gente acabou de falar, né? Os ismos que estão relacionados ao que a diversidade provoca, que gera o ódio, a repulsa, a apatia. Tudo isso está relacionado a um marco não só conceitual, histórico, social, que baliza o que esse padrão considera, que é relacionado ao quê? A superioridade da raça branca, a herança de colonização europeia e o perigo da história única, um sistema de poder e hierarquização da sociedade que é traduzido na nossa linguagem, no papel social, no lugar do homem, na negação e no silenciamento da invisibilidade de outras identidades sexuais e de gênero, para além dessa normatividade que a gente acabou de falar, quem tem capacidade ou não de ocupar esses espaços de poder, a falta de consciência de classe evidenciando as desigualdades do sistema socioeconômico. Então, quando a gente fala de diversidade e fala de racismo, por exemplo, a gente está trazendo uma série de questões que são todas interseccionadas e são ligadas a esse contexto que nos foi passado de uma maneira colocada, né, por uma história que foi contada, reproduzida, e ela é feita de maneira com que, cada vez que a gente se encontra com algo diferente dessa normativa, aquilo que está fora, que está à margem, essa diversidade acaba provocando coisas que não são a melhor versão da diversidade, que é aquilo que a gente acredita que é fundamental e que faz parte do mundo, faz parte da existência das identidades, desses marcadores sociais e identitários. Então, o que a gente provoca aqui, né? É possível provocar diversidade para que ela parta deste lugar de tudo isso que a gente nega para um lugar de respeito e de valorização? Para que isso aconteça, a gente faz a provocação e faz essa pergunta para vocês. É possível a gente ressignificar, né, cada um de nós, ressignificar os nossos modelos mentais e o nosso sistema de crenças? É possível? A gente acredita que sim. E é a partir daí que a gente dialoga sobre a diversidade. Então, nós hoje ouvimos, é muito comum a gente ouvir essa frase, que ela é muito importante, ela é muito significativa, que ela foi dita por Gandhi, né, e que ela tem muitas traduções e reproduções aí no decorrer da história, que ele diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, quando a gente fala em transformação, que a gente tem uma parte do mundo que a gente nega, a gente está falando de qual mundo eu desejo transformar, que parte do mundo, né? E o que a diversidade provoca em mim? Porque quando a gente fala dessa mudança toda, isso parte do indivíduo, né? A gente sempre fala, Paulo Freire traz essa perspectiva da educação, né? Que a educação, ela transforma pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, toda essa provocação, eu trago aqui uma imagem para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que ela fala da integração, né? Da integralidade do ser humano, que nos faz, né, o indivíduo, essa individuação, né, que Jung traz também, do pensar, do sentir e do agir, né, do querer, de como a gente se coloca. Então, todo aquele sistema de crença, esses padrões socioculturais dominantes, né, esses vieses que atravessam aquilo que a gente faz de leitura do mundo, eles estão conectando tudo isso para a maneira com que a gente se percebe no mundo, a gente se conecta com a nossa identidade, com o território da onde a gente nasce, onde a gente vive, a gente convive, e de como a gente se coloca no mundo. Então, o nosso pensamento, ele é muito relacionado a tudo aquilo que a gente faz de leitura do mundo exterior, dessas nossas referências, e como eu transformo essa imagem interior. Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, que eu sempre trago, que é a imagem de um copo de vinho. Se eu colocar um copo de vinho e dizer que isso é um copo de vinho, todo mundo, ao olhar um copo de vinho, reconhece, né? Se quiser provar para ver se é suco de uva ou vinho de verdade, a gente vai dizer, todo mundo vai ter uma imagem comum do que é um copo de vinho. Mas se a gente perguntar que, se você, ao olhar um copo de vinho, o que ele pode gerar em você, né? O que a diversidade de olhar provoca em cada uma das pessoas, a gente pode trazer diversos olhares. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que enxerga o vinho como algo sagrado, a consagração do sangue de Cristo, vai olhar para esse vinho com muito respeito, em ocasiões especiais, onde aquilo está relacionado ao sagrado. Por exemplo, uma outra pessoa que
também olha, enxerga que aquilo é um vinho, mas enxerga o vinho como uma celebração, como um momento de farra, de curtição, onde a gente relaxa um pouquinho, consegue ficar mais leve, consegue fazer coisas que, teoricamente, né, esse espaço aqui do nosso cérebro, onde entra o álcool, não permite que a gente faça, por questões de julgamento, por exemplo, vai lembrar de celebração, de alegria, de curtição. Já uma outra pessoa que tem um histórico de violência, aonde o alcoolismo foi algo marcante, ou na infância, em algum momento da vida, e que isso tem uma lembrança muito ruim, aonde toca num lugar que é uma ferida, que é um momento que não traz uma sensação muito confortável a princípio. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, 3 visões completamente diferentes, que estão relacionadas ao mesmo objeto, à mesma cognição, um entendimento do significado do que é o vinho e de como isso reverbera no nosso mundo interno e, consequentemente, na maneira com que a gente reage diante do vinho. E assim eu trago esse exemplo para falar dessa conexão de tudo aquilo que a gente se relaciona, que está para além daquilo que a gente entende, do nosso pensamento, daquilo que é socialmente e politicamente correto ou incorreto, e que de como a gente se posiciona diante disso. Então, esse grande marcador aqui traz sobre como também aquilo que nos toca no emocional, né, essa perspectiva da simpatia, da empatia, aquilo que agrada, o que não desagrada, que faz ponte com o quê? Com o que a gente sabe daquilo de conceito, mas daquilo que a gente internaliza, aquilo que gera no nosso sentimento. E, por consequência, o querer que ele coloca aqui dentro dessa imagem, como o comportamento, que é como tudo isso está relacionado à nossa intenção profunda. Nenhum ato é desprovido de intenção, até os inconscientes. Então, tudo aquilo que faz sentido, se eu quero transformar a realidade, se eu quero mudar, se eu quero transformar, se eu quero ir além de fazer algo que já está naturalizado, que já está relacionado a algo que a gente nega, que a gente deseja provocar para ser diferente, é importante que isso faça sentido, mas faça sentido integrado, não só aos dados, às informações, aquilo que a gente faz de leitura, mas aquilo que eu consigo consentir, que eu consigo me envolver, que eu consigo assimilar de uma maneira de que isso pode ser diferente. E é essa integração que a gente faz para refletir quando algo que é diferente daquilo que eu estou habituado ou que eu considero ser o correto ou o melhor, e o que eu posso fazer com isso a partir desse confronto do que é diferente. Então eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, então já que a gente vai interagir depois, eu vou fazer a pergunta e depois a gente pode voltar nesse slide aqui. Eu quero saber quem nunca passou, né? Ou, na verdade, eu queria saber as experiências que vocês compartilhassem comigo depois, alguns exemplos de quem já passou por alguma essa dúvida, esses dilemas aqui, de ao se posicionar, seja no trabalho, seja na família, seja no ambiente social, seja num lugar onde a gente que deseja ter um pertencimento, ou que a gente não se sente pertencente, que já viveu essa perspectiva, por exemplo, em algum modelo de gestão no trabalho, né, onde você tem aquela lógica que ainda usa um método mais linear, uma linha de pensamento mais tradicional, ou em contrapartida, onde outras pessoas no mesmo ambiente que seguem a mesma metodologia já enxergam a vida, o modo de seguir aquele método de uma maneira mais exponencial. Quantas vezes você já se defrontou com um modelo de educação que olha mais para a nossa deficiência do que para a nossa potência, né? Onde normalmente a gente faz banca de quê? Do que aquilo que a gente tem dificuldade, né? E a gente não investe na nossa potência. Então a gente é educado para olhar mais para a nossa restrição, para a nossa dificuldade, para a nossa limitação, do que para a nossa potência. Essa relação do preconceito, da empatia, aquilo que a gente julga sem mesmo conhecer, sem ter a convivência, e tem a dificuldade real e concreta de se colocar no lugar. Quem já passou por situações que se sentiu diante desse dilema, né? Essas estruturas tradicionais que acontecem, né, em modelos, em espaços, em especial os profissionais, né, e essa nova lógica da startup, né, onde a gente tem as novas gerações aí que começam a pensar e chegam no mundo já com uma outra lógica, diferente das estruturas tradicionais.
né? Essa perspectiva das reações, da violência, né? O quanto às vezes a gente reage, se sente provocado, se sente agredido, a gente reage no mesmo tom, ou a mesma coisa da lógica da cultura de paz. Às vezes a gente se sente até culpado de uma pulsão que é natural, que precisa ser integrada, que é essa nossa indignação, que é a revolta, que é uma série de coisas que precisa ser expressada, que faz parte de nós e que precisa ser integrada sobre uma lógica estrutural dessa cultura de paz, que é diferente da gente negar um sentimento que precisa ser integrado dentro da gente. Essa lógica entre moral e ética, daquilo que a gente sabe que precisa ser feito, que é o correto a ser feito, mas que a gente tem uma norma que permite com que a gente faça determinadas coisas que não são tão legais assim. Hard skills, soft skills, happening skills, não sei se vocês conhecem esses termos, o meio corporativo utiliza muito, né, que são as nossas habilidades. Skills são habilidades, né, hard skills são as habilidades técnicas, aquilo que a gente conhece, que a gente aprende na faculdade, que nos traz uma perspectiva mais técnica. As soft skills são as nossas habilidades emocionais, é aquilo que toca, a maneira com que a gente se comporta, que a gente traduz, né, que a gente sente, absorve e olha para o outro, como a empatia, por exemplo. A happiness skills também é uma coisa muito bem falada, quando a gente fala, o ambiente corporativo está falando muito de ambiente de segurança psicológica, que geram espaços de acolhimento, de segurança para que as pessoas possam estar felizes, né? Hoje em dia a gente tem também essa lógica do que é um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas conseguem ser prósperas, felizes e se sentem perdão, perdi a palavra, prósperas, felizes e saudáveis, onde as pessoas, onde a felicidade é considerada em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive para que a gente mantenha a perspectiva da saúde mental, que é outro assunto que é bem discutido e veio muito à tona, né, com essas agutizações, né, a agutização o que a pandemia traz sobre a perspectiva da saúde mental, né? A lógica da consciência social e da ostentação, né? O que a gente tem quando a gente posta no Instagram? Quais são as coisas que a gente de fato posta no Instagram para a gente estar de bem aí, fazendo parte, pertencendo a determinados ambientes? A gente tem uma frase que é muito substituta, né? Tenho, né? O que eu tenho que me faz pertencente, né? O que eu preciso consumir? A gente tem um modo de produção, um modo que faz com que a gente tenha coisas que são descartáveis. O nosso celular ele é feito para durar 6 meses. Né? Então, são lançadas novas tecnologias de tempos ainda muito mais curtos, o quanto a gente precisa trocar de celular, ou ele é feito para que ele não dure, senão você não consegue mais fazer atualizações, por exemplo, o quanto isso tem uma lógica que é estabelecida de manter esse status quo, né, das coisas como sempre são, como sempre foram, né, como sempre estiveram. E o quanto esse preço dessa inovação, o quanto a gente propor uma ideia nova que rompe com esse padrão tem um custo, né? Então a gente tem uma metáfora também que fala do caranguejo, né? Se você colocar, a psicologia social traz isso, né? No grupo operativo, quando tem alguém, quem nunca ouviu o ditado, né? Que martelo que se destaca toma martelada, né? Então sempre que você tem alguém fazendo um movimento, o grupo ele tem uma tendência de trazer você de volta para manter aquele status quo, aquela condição atual. Também como existe a possibilidade de, quando você se destaca, você ter a possibilidade de trazer todo mundo, porque o grupo também tem esse mesmo movimento, não só de segurar, mas como crescer, de se desenvolver junto. Quantas vezes a gente ficou nesse meio do caminho, né? Volto para onde eu estava ou enfrento as condições para que eu consiga sair, romper com as coisas que eu acredito que possam ser diferentes e melhores. Né, o quanto a gente se acostuma com aquela dor, né, com aquele lugar onde deixa eu ficar aqui mesmo, que essa dor eu consigo suportar. Outra coisa que também é muito contraditória é o quanto a gente tem o mínimo de conquista de privilégios que a gente tem, o quanto a gente quer manter esse lugar, ou quando a gente nasce sobre essa lógica dos privilégios mesmo, né? Aquilo que quando a gente está, o que nos coloca de um espaço confortável quando a gente está dentro do padrão sociocultural dominante, né? O quanto a gente luta, o quanto a gente consegue, em algum aspecto, quando a gente está fora, promover condições de igualdade, para a gente romper alguns discursos como a meritocracia, como aquela coisa que, se eu posso, todo mundo pode. A gente tem que também olhar um pouquinho para esse lugar. Às vezes a gente tem esse dilema também de ver o quanto de privilégio que eu conquisto, que eu quero manter este lugar. O politicamente correto e o senso comum, que a gente já mencionou aqui em cima, e o quanto a gente se vê representado nos lugares onde a gente frequenta. O quanto, por vezes, a gente vê uma representação comparada à maioria que nem sempre a gente se identifica. Como estão os lugares onde a gente tem frequentado, né? Onde são esses lugares? Qual é essa representatividade daquilo que a gente faz, de como a gente
se posiciona. Por que eu trago isso? Eu quero voltar aqui só rapidamente, né, perguntando de novo, né? Eu sou eu, diz aí quem é você, aí que tem as perguntinhas que era a parte que eu ia interagir com vocês, mas a gente vai fazer isso no final. Então eu quero voltar aqui para dizer que existe todo um contexto histórico aqui que os mesmos dados que nos afligem, que dizem, por exemplo, que hoje em dia, nós não temos mais a escravidão. Sim, nós temos. Nós estamos falando de uma realidade social onde, em 2020, nós tivemos 972 pessoas resgatadas de trabalho escravo. Nós temos ainda uma sociedade onde a gente precisa que 90% das pessoas trans acessem em algum momento da vida a prostituição porque elas não encontram outras possibilidades de trabalho. Nós temos ainda a expectativa de vida de pessoas LGBTQIA+, em especial as pessoas trans, trago esse mesmo dado junto, né? Que a expectativa de vida é de 35 anos de idade. Nós estamos falando de onde o mercado de trabalho remunera ainda as mulheres com um salário inferior ao dos homens. A gente fala de uma sociedade que elimina, que assassina, que ainda mata mulheres simplesmente pela sua condição de ser mulher. Nós estamos falando ainda de uma sociedade onde você tem pessoas, onde você tem profissionais que vivem em função de desvio de função simplesmente por terem uma característica de ser uma pessoa com deficiência. Nós temos aqui, inclusive, um exemplo de outro espaço que a gente teve aqui, de um diálogo, numa cartilha de assédio, onde a gente teve o depoimento de um diretor aqui do TRT dizendo que ele não gostaria de receber, de entrar no carro dele, no Rio Vermelho, quando ele entra no apartamento, dele ser abordado pela polícia e de que ser questionado se o carro que ele dirige era dele ou não. A gente tem essa mesma sociedade onde a gente tem a mãe de um jovem negro, de um pré-adolescente que sai na rua sem camisa e sem documento, que a aflição dessa mãe não é a mesma de um jovem que é branco. Então, nós estamos falando dessa diversidade que proporciona ódio, repulsa e apatia. Agora eu quero falar para vocês sobre uma outra perspectiva, de um outro olhar que a gente pode ter da diversidade. E esse olhar está relacionado às inúmeras possibilidades, às inúmeras questões que nos fazem simplesmente existir. A diversidade, ela é o que nos representa. Ela faz parte da identidade de cada um de nós. A nossa potência no mundo, a nossa condição de transformar o mundo, ela vem da diversidade. Então, eu trago aqui um questionamento que pode ser que neste momento de vida de vocês estejam se fazendo, e eu quero afirmar com toda a minha crença e com tudo aquilo que a gente na Pontos Diversos acredita que é importante de transformar, que o papel de vocês nessas escolhas nesse momento da vida seja que mesmo que a gente tenha, a gente vai ter essa questão para o resto da vida, onde a gente faça escolhas, né? Entre qual lado do cérebro eu vou usar, se eu vou lá, eu sou formada em administração e eu fui educada na faculdade para pensar profissionalmente com o meu lado masculino do cérebro. Então, que a gente não tenha que fazer mais essas escolhas, que a gente integre aquilo que a gente sente, quem a gente é, como a gente se posiciona, que a gente possa simplesmente ser a quem a gente é, na nossa maior potência, que a gente consiga ter essa mão aqui, que abarca em cima e embaixo, que representa esse movimento de troca, que o dia que a gente fizer uma escolha profissional, essa escolha seja uma escolha de vida. Que a gente, dentro desse best que está aqui, não é eu ser o melhor, é eu ser a minha melhor versão, que cada um de nós possamos reconhecer a nossa diversidade, as nossas características identitárias e sociais, e isso nos faça fazer as melhores entregas para o mundo. Porque é isso que eu desejo para cada um de vocês, para que vocês se empoderem, para que vocês se empossem dessa diversidade e vocês se imponham no mundo do trabalho de uma maneira a contribuir, a transformar e a romper com as estruturas que negam as existências, que negam as condições e que fazem com que vocês sejam mais valorizados no mercado de trabalho, para que vocês se posicionem de uma maneira onde vocês façam contribuições reais e concretas e que contemplem as habilidades técnicas, as habilidades sociais e as habilidades relacionadas à felicidade, porque nós não estamos no mundo para outra coisa que não seja ser feliz, próspero e saudáveis. E as organizações já estão olhando para isso de uma maneira muito interessante. Então, a diversidade também é um caminho de possibilidade.
E esse caminho vem sendo discutido como uma urgência, como uma possibilidade, como uma questão, perdão, não, como uma possibilidade não, como um dos grandes caminhos sobre a lógica da sustentabilidade. Então, quando nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, isso se discute, né, uma agenda de muitos anos, e a gente tem os 17 objetivos que já ordenam os grandes pactos globais de todos os ambientes, seja o ambiente corporativo, seja os ambientes públicos, políticos, e os ambientes das agendas, né? Então, a gente tem as agendas mundiais, a agenda dos países, dos estados, dos municípios, que estão todas conectadas com esse objetivo. O quanto você tem se conectado com isso, o quanto você tem olhado para essas questões. A ONU provoca, né? Então, a Organização das Nações Unidas, junto com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela convoca os grandes investidores questionando o capitalismo e dizendo: olha, galera, não dá para a gente olhar só para o lucro. A gente precisa, para ser sustentável, ter um capitalismo que dialogue com todos os âmbitos da sociedade. E aí se fala do tripé da sustentabilidade, onde se valoriza o lucro, porque o lugar das empresas é este, lugar de finalidade lucrativa, mas que essa condição de contribuição para o mundo que gera lucro, que ela também olhe, contemple e mantenha a sustentabilidade das pessoas e do planeta, porque da maneira que estava, isso é finito. Isso é autodestrutivo. Nós já entramos hoje no planeta, nesse ano de 2021, nós já passamos da média da capacidade do planeta de se regenerar a partir da exploração que a gente faz do planeta. Então, a gente já está no déficit deste ano, sem dizer todo o déficit que a gente já tem do planeta, de um modo geral, não só da perspectiva ambiental, mas da nossa existência, né, de pessoas no mundo. E aí nós temos também um outro movimento que está tomando uma força muito grande agora, que acontece a partir dessa convocação lá em 2000, e que, pela lógica, né, da economia circular, isso acontece há muito tempo. Então, uma coisa que vocês precisam se ligar é estarem sempre ligados nos novos termos, isso, a diversidade é uma coisa que está muito em voga agora, mas percebam que a roda, ela não é reinventada. Existem novos nomes, isso não é inovação, não. Isso é dar um novo nome, dar uma nova oportunidade de a gente voltar a falar sobre isso e verificar qual é a linha que conecta esse grande movimento de sustentabilidade do mundo. Então, as práticas de ESG, que a gente fala portuguesando aí, de ASG, que é a perspectiva dos impactos ambientais, dos impactos sociais e da governança corporativa. Então, muitas organizações, muitas empresas já estão olhando para isso. Nós temos no Brasil um percentual em torno de 5% desses investimentos. Então, eu trago para vocês aqui uma pesquisa realizada pela McKinsey, partilhada aqui recentemente, né, por Val, introduzir aqui nessa nossa apresentação, que é um grande líder mundial de consultoria empresarial, né, de pesquisa, que eles dizem que as empresas que priorizam a diversidade em suas equipes alcançam resultados em até 21% maiores do que aquelas que não dão foco a essa questão. E a diversidade torna as empresas mais saudáveis, mais felizes e seus negócios mais rentáveis. Então, quando a gente fala sobre essa estruturação, né, relacionada de como a gente se coloca no mundo e o resultado que a gente espera em cada uma delas, isso serve para tudo, né, na vida. E outro dado também, que nós temos hoje, os investimentos responsáveis, eles representam 36% dos investimentos mundiais. Então, falar sobre diversidade é um marcador, é um resultado que é colocado nos relatórios, nas avaliações dos investimentos no mundo hoje de maneira responsável. Então, trago aqui para vocês também que um trabalho, né, um resultado de um trabalho que foi feito por essa consultoria também, desde lá de 2016, que comprova que empresas com maior grau de igualdade de gênero corporativa, que é um tema muito importante na formação da responsabilidade social, quis trazer um exemplo para vocês do que é a diversidade, né, de quais são os marcadores que as empresas estão falando quando a gente fala de diversidade, porque nós estamos falando dessa questão de gênero. Nós temos um dado que apenas 4% das mulheres, das grandes CEOs, das mulheres, procurem um vídeo que está circulando nas redes, eu posso partilhar com a Tereza e depois ela partilha com vocês, falando que apenas 4% das mulheres são CEOs. Então, a gente sequer, quando foi feita uma pesquisa e coloca-se um enigma, não foi pensada a possibilidade como solução daquele enigma, uma mulher como sendo uma CEO. Então, isso representa só 4%. E se a gente for falar que essa mulher for uma mulher negra, isso diminui ainda em 10 vezes, passa a ser 0,4%. Então, eles chegaram à conclusão que
essas corporações que investem em igualdade de gênero na gestão, na visão corporativa, elas conseguem elevar o retorno acionário, porque se a gente fala de empresas, a gente dialoga com essa lógica do lucro, né? O retorno acionário representa por melhores índices de produtividade no trabalho, já que as mulheres, né, de fato, é o recorte que eles fizeram aqui, atraem e retêm mais funcionários talentosos por terem um espaço de trabalho mais aberto à diversidade e à criatividade. Isso aqui é só um exemplo, mas esse recorte de gênero, quando a gente fala de mulheres, isso serve para todos os outros. Quando a gente fala da população LGBTQIA+, quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente fala, enfim, de todos os recortes, a questão geracional, quando a gente fala de todos esses recortes que estão que teoricamente estão fora desse padrão sociocultural e dominante, por consequência, acabam precisando de ações de promoção da igualdade de oportunidades. E eu trago aqui para vocês uma tendência também que já grande parte das corporações tem olhado para aquela convocação lá, né, de Kofi Annan na ONU na época, de trazer o capitalismo consciente. Isso é um nome, né, que a gente fala, capitalismo e consciente são coisas que teoricamente, conceitualmente, se a gente olhar separadamente, elas são contraditórias, porque o capitalismo é a própria a existência de um modelo socioeconômico que gera desigualdade. Então ele precisa ser mais consciente, né? Então ele coloca, Thomas trouxe aqui para o Brasil, Thomas Eric Schmidt, que é uma pessoa que traz e implementa aqui no Brasil esse pensamento do capitalismo consciente, né? Esse novo modo de existir das empresas, né? Que trazem com um negócio, né? Que é mais consciente de que um negócio, na prática, ele precisa usar, né? Que é uma prática que usa a força das empresas, né? Então o poder do capital, o poder da transformação, para servir ao desenvolvimento da humanidade. Então são empresas que têm 4 princípios básicos, que é o que eu queria trazer para vocês aqui, que é o propósito. Então, esse propósito está para além do lucro. Uma empresa não existe só para lucrar. Ela tem um propósito, ela tem uma contribuição, ela tem uma entrega para fazer para o mundo. Então, esse propósito acontece se você tem pessoas nessa empresa que têm um propósito maior, e essas pessoas ocupam cargos de liderança, e essas pessoas estão à frente desse projeto de transformação. Ele é orientado para stakeholders, ou seja, ele não é orientado apenas para o acionista, ele é orientado para todos os atores, para todas as relações que acontecem dentro das empresas, para a liderança e para a cultura mais consciente. Então, de novo, as pessoas, vocês, cada um de vocês aí que estão nesse diálogo, meu cachorro está latindo bastante, de certo ele está concordando com o que a gente está falando aqui, orientam essa perspectiva. Então, as pessoas estão sobre a responsabilidade de serem mais conscientes e se posicionarem enquanto pertencentes dessa cultura, também ocupando cargos de liderança, que é onde eu desejo que cada um de vocês chegue. E aí, para eu finalizar aqui essa minha fala, eu quero trazer para vocês um poema que é A Prece do Estudante. É um livro muito interessante, de onde eu tirei essa chamado Inteligência Espiritual, e ele traz esse poema que é muito, muito bacana, falando de um diálogo de um pai fazendo essa leitura de uma criança que está no processo, de uma criança não, de um adolescente que está nesse processo de educação. Eu não sou poeta, mas vou aqui declamar para vocês com toda a minha crença do que significa esse poema. Então ele diz o seguinte: não me importa o que você sabe, eu quero explorar o desconhecido e ser a origem das minhas próprias descobertas. Que o conhecido seja a minha alforria, não a minha escravidão. O mundo de sua verdade pode ser a minha limitação, sua sabedoria, a minha negação. Não me instrua, vamos caminhar juntos. Deixe que a minha riqueza comece onde a sua termina. Mostre-me de maneira que eu possa subir em cima dos seus ombros. Revele-se para que eu possa ser algo diferente. Você acredita que todo ser humano pode amar e criar. Compreendo por isso seu medo, quando lhe peço para viver de acordo com a sua sabedoria. Você não saberá quem eu sou escutando a si mesmo. Não me instrua, deixe-me ser. O seu fracasso é que eu possa ser idêntico a você. Então, a partir daí, olhem a diversidade. Diga para o mundo quem você é. Seja aonde você estiver a sua melhor versão. É disso que o mundo precisa.
Então, termino aqui agradecendo, passando para vocês aqui as redes sociais da Pontos Diversos, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, nos sigam, compartilhem. E volto aqui à tela para passar a palavra para a Tereza, que vai mediar aí essa nossa fala agora, essa nossa troca. Renata, eu discordo quando você diz que você não é poeta. Você é poeta, sim. A poesia nos traz novas possibilidades, nos ajuda a ressignificar a vida e tudo que ela nos propõe. E você nos faz isso o tempo todo. E, mais uma vez, nessa tarde, foi isso que você nos trouxe. Reflexões profundas, com delicadeza, com profundidade e com poesia. Muito grata, e eu vou passar a conversar com você aqui. Alguns comentários, não houve até o momento nenhuma pergunta propriamente dita, mas eu acho que os comentários por si só já podem provocar mais um outro comentário seu. Infelizmente, em todos os ambientes, nos deparamos com esse conflito. Conservadorismo, preconceito, o novo modo de pensar assusta. Quando dizemos que algo já não é mais tolerado ou é ultrapassado, sempre gera desconfiança. É isso, né? É romper com o que está acontecendo, né? E romper com aquilo que não nos faz bem, que não é bacana para todo mundo. Acho que uma coisa que deve nortear as nossas ações é que, se é bom para mim, tem que ser bom para o outro. Essa lógica, né? Eu só sou se somos, né? Que é um grande provérbio, um Ubuntu africano, né? Que traz essa cultura. Nós não nascemos preconceituosos ou com olhares tortos para aqueles que são diferentes. O que podemos fazer para não cair nesta armadilha? Aquela fala, né, aquele slide de abertura, ele fala exatamente do que culturalmente a gente é ensinado, como a gente é ensinado, educado a pensar, né? Então isso é uma construção, né? E desconstruir isso é um grande desafio. A primeira coisa para não cair na armadilha é a gente sair dos nossos guetos, das nossas bolhas, que são pessoas que nos ensinaram a pensar dessa forma, com quem a gente convive. Então é importante que a gente tenha abertura para conviver em espaços diversos, com pessoas diversas, viver experiências diversas. Isso faz com que a gente questione esses padrões, que a gente se pegue olhando para determinadas coisas e perguntando por que isso é assim? Por que as coisas acontecem dessa forma? A gente não pode naturalizar. A naturalização das coisas, isso é assim mesmo. As empresas pensam assim, os homens pensam assim, a sociedade pensa assim, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. Acho que o questionar, né, a maneira com que a gente se coloca, né, e a gente só vai se questionar das coisas se a gente conviver com o diferente. Então é importante que a gente se abra para outras experiências na vida, né, que a gente se questione de como a gente se posiciona. Por exemplo, outra coisa é ampliar o olhar. O nosso olhar, ele é treinado para as coisas que fazem sentido para a gente. Eu vou dar um exemplo que é muito complexo aqui, que eu não tenho resposta para tudo, mas eu vou falar um que eu me questiono e que eu não tenho resposta, porque estou falando isso para dizer que a gente também não precisa encontrar resposta para todos esses porquês, porque isso é muito complexo. Por exemplo, eu hoje me preocupo em não mais andar na rua e ver uma criança ou uma pessoa em situação de rua. Isso não é natural, isso não é certo, isso não é a condição natural de situação de uma pessoa e uma criança se viver, ou um idoso se viver. Então, só de não naturalizar faz com que a gente entre num movimento de olhar para as coisas de maneira diferente, e de não julgar, e de não ter uma série de coisas que faz com que a gente tenha ações que façam que a gente perpetue esse pensamento. Então, aquilo que eu não dou conta de eu mudar na minha vida, ou de eu fazer alguma transformação que vai mudar essa realidade, eu posso me conectar com quem faz. Existe todo um movimento de pessoas e de organizações que trabalham com pessoas em situação de rua.
Então, se isso é uma coisa que... O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Eu posso só me informar. Também a gente se informar e discutir sobre isso é um passo. A gente também não pode achar que a gente tem que dar conta de todas essas mazelas, porque são muitas. A gente, enquanto condição humana, se a gente já conseguir integrar a nossa sombra e a nossa luz, a gente já está num lugar muito bacana. A gente já está num movimento muito positivo de transformação. E outra coisa também é aceitar os nossos preconceitos. E a gente aceita, a gente reconhece. A gente reconhecendo também é o primeiro passo para a gente transformar. E o segundo é conhecer, né? Conhecer algo diferente. A gente uma coisa que a gente fala que é muito comum, né? Dentro do nosso meio, quem fala de diversidade, é o letramento. É a gente aprender, a gente se colocar numa condição de que a gente não sabe tudo. Existem olhares, existem saberes, existem existências diferentes das nossas e a gente pode aprender com elas. Então, tudo isso são pequenas ações muito simples, mas muito complexas de serem transformadas, de que é possível. Então, outra coisa é a gente também a gente não tem que ficar se culpando das coisas. A gente tem que se responsabilizar por elas, que é uma grande diferença. Então, a culpa não leva a gente para lugar nenhum. E eu isso, eu aquilo, não funciona, não sai, não tira do lugar a culpa. Agora, quando a gente se corresponsabiliza por tudo que acontece na nossa vida, no nosso entorno, a gente transforma a realidade. Então, eu acho que, enfim, tem muitas possibilidades aí, mas essa foi as que eu enxerguei agora. Então, gratidão, Renata. Nós temos aqui mais um comentário. Renata, você falou que a escravidão não acabou. Nós podemos perceber isso claramente quando vemos casos como o de uma jovem que pulou do terceiro andar de um prédio aqui em Salvador, porque estava sendo mantida em cárcere privado pela patroa. O trabalho análogo à escravidão é, infelizmente, uma realidade ainda. É isso mesmo, isso é real, isso é fato, isso é dado estatístico. E não só estatístico, como a gente olhar para esse contexto histórico, né? Ler sobre isso é muito importante. Quando a gente ouve as músicas, né, do dia 14, né, do dia seguinte, quando se encerra oficialmente a escravidão, o que aconteceu? Qual é a realidade que eu comparo, por exemplo, com as pessoas que estavam escravizadas e com os migrantes europeus que chegaram aqui? Qual foi o tratamento que foi dado para as pessoas? Então, não existe aquela história. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que começar a fazer coisas diferentes. O que foi feito para transformar a realidade para que o resultado da escravidão fosse diferente? Estruturalmente, essa ideia, essa exploração colonial, junto com o sistema socioeconômico, gera condição de escravidão, mesmo ela não sendo oficial como ela é feita, isso é real. A gente tem, eu não tenho aqui o dado de cor, mas essa mesma pesquisa que traz que no Brasil foram resgatadas 972 pessoas em situação análoga ao escravo, é um dado mundial que é da margem de milhões. Então, quando a gente tem essa lógica das empresas que exploram os fornecedores, né, onde você vai consumir um produto, olha aí uma ação que você pode também começar a mudar essa realidade. Quando você vai consumir um produto no supermercado, quando você vai comprar uma roupa, quando você vai fazer alguma coisa, procure saber como é o modo produtivo dessa empresa. Porque existem grandes corporações que exploram o trabalho, principalmente em outros países, mas a gente está falando aqui, do Brasil, a gente está falando de Salvador. Quantas pessoas que estão trabalhando em condições muito semelhantes à escravidão, elas estão livres. Teoricamente, elas são livres, mas elas não têm condição de sobrevivência. É uma condição também comparada à violência doméstica, né? Quando a gente vê a mulher se coloca numa situação onde ela não tem uma condição econômica de sair daquela condição. Né? Então, assim, a mesma coisa, as pessoas acabam ficando ou migrando de estado e se submetem a condições relacionadas a isso. No interior é muito comum, crianças também em situações de trabalho escravo, porque é sobreviver, precisa comer, precisa viver. Né? Então, vai fazer como? Né? Então, a mesma coisa se é o trabalho infantil. É uma lógica, o sistema gera dessa forma. Então, de que maneira eu posso contribuir para que isso se modifique? Eu vou começar a questionar e a perguntar como é o que eu consumo. O que eu invisto? Porque o que eu compro financia. A mesma coisa, desculpa, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, vou falar sobre meu olhar, certo? Sem grandes julgamentos. Mas, por exemplo, quando o jovem vai lá e vai comprar um beck para fumar um para ficar legal, ele tem que ver que ele está financiando o tráfico, o mesmo tráfico que permite com que a juventude negra esteja sendo assassinada. Então, a questão, quando a gente fala da legalização das drogas, a gente não está entrando aqui no aspecto moral, a gente está falando de uma questão estrutural,
que mata e financia. O quanto eu, enquanto jovem, ou eu, enquanto mãe, ou eu, enquanto seja o que for, estou financiando, colaborando e com o meu posicionamento fazendo com que isso se perpetue. Então, é importante que a gente questione também, né? A gente lamenta, isso está distante, não faz parte da minha realidade, a gente tem aí, entre aspas, aí, alguns ditos privilégios, né? Mas e aí, o que eu faço com isso? Então, essa contribuição é importante também, que a gente se posicione. A gente fala na Pontos Diversos que todo ato ele é político, pedagógico e amoroso. São os 3 pilares que a gente acredita que a gente transforma e muda o mundo. Político é que tudo a gente se posiciona, não existe falta de intenção em nenhum posicionamento, nem nos inconscientes, porque os inconscientes foram condicionados pela cultura lá atrás, que é aquilo que a gente falou. Existe um plano, um modelo de sociedade que age dessa forma para que as pessoas sejam assim. Então a gente tem que se posicionar. O segundo é pedagógico, né? O pedagógico é o como a gente, de maneira educativa, porque existe, claro, existe todo um movimento, né? Aquele diálogo, né? Dentro da discurso racial, né? De Malcolm X com o Martin Luther King, né? Onde, até que ponto a violência, quando a gente ouve no Rio de Janeiro um posicionamento, por exemplo, nos arrastões, aquilo é uma manifestação social, né? De você ir lá e fazer um arrastão. É um ato violento? É um ato violento, mas assim, não estamos defendendo a violência. Mas há uma decorrência daquilo que socialmente é estruturado como violência, mas daquilo que a gente de como a gente se posiciona diante disso, voltando mais uma vez. Então, pedagogicamente, se a gente vai para o confronto, a gente também tem que ser estratégico e entender que se a gente é o lado mais fraco, quem vai morrer vai ser a gente. Quem vai apanhar vai ser a gente. Quem vai ser destruído, aniquilado e pormenorizado e ferido nas questões na nossa estrutura social e psicológica e enfim, de posicionamento do mundo vai ser a gente. Então, ou a gente faz isso de maneira estratégica, onde a gente precisa estar estruturado, empoderado, empossado, aquilo que a gente falou anteriormente, entre nós, nessa rede de apoio, nos meus iguais, para que a gente se fortaleça, para que a gente entre em diálogo de igual, para que a gente transforme o pensamento das pessoas. E a escravidão está dentro dessa lógica. O quanto a gente não escraviza o nosso pensamento quando a gente sai por aí curtindo ou fazendo um monte de coisa aí, postando nos stories as coisas que... Qual é o sentido mesmo? Por que mesmo que eu estou fazendo isso? O que eu estou colaborando para que as coisas permaneçam, para que elas continuem onde estão? Meu discurso parece repetitivo em todas as respostas, mas eu procuro sempre afirmar algumas coisas que são muito importantes desses posicionamentos. Então é isso mesmo, mas a gente pode pensar diferente, fazer a nossa parte. Apesar de nós estarmos já a 20 minutos do nosso horário, mas eu acho que, diante do tema, né, de inclusão, da diversidade das possibilidades, acho que a gente pode, se vocês nos permitem, perguntar se tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta e de compartilhar alguma experiência. Eu quero trazer uma referência nova, nova não, mais recente. Como eu falei, eu sou jovem há mais tempo, que é o Emicida, ele fala uma coisa que é muito bacana, que eu acho que esse momento das perguntas, das trocas tem a ver. Tudo que nós tem é nós. Então, se não for entre nós, partir de nós, a gente não sai do lugar. Então, estamos aqui, nós estamos aqui. Outra coisa que é difícil, eu sou leonina, eu adoro um elogio. Mas aí podem me elogiar pontos, Carol, a gente ama. Mas eu queria que vocês falassem de uma coisa que é muito difícil, que é mais difícil, a gente falar do nosso sentimento. Então, agradeço os elogios, vou receber todos com muito amor, mas eu queria que, se vocês conseguissem, vocês falassem do sentimento que vocês saem daqui hoje. Eu quero dizer do meu sentimento, da minha alegria e do meu esperançar, que é sempre renovado, principalmente quando nós compartilhamos juntas assim essa história de cada um, a experiência e a trajetória. E a confiança de que estamos sempre construindo algo novo. É importante nós agradecermos. Realmente a gente precisa de outros momentos, a gente precisa trazer Renata, outros membros da equipe de Pontos Diversos e outras pessoas que falam sobre o tema para nos enriquecer, nos ajudar a aprofundar essa reflexão. Então,
agradecer a cada um que esteve aqui presente, agradecer a Renata, mas antes, é claro, eu quero deixar a Renata para que você faça a sua conclusão, alguma observação que você queira trazer para nós, e depois eu encerro oficialmente. Tereza, o meu sentimento é de gratidão, né? Da gente agradecer vocês para que a gente possa expressar o nosso propósito, expressar tudo aquilo que a gente acredita e fazer isso com muito amor. Então, cada vez que a gente faz isso, né? Eu, Carol, né? A Pontos Diversos tem a oportunidade de se expressar, é o que preenche a gente para continuar acreditando, né, que é possível. E que mesmo cada um que não conseguiu falar, expressar, falar sobre o sentimento, que consiga levar um pouquinho desse nosso sentimento para cada um de vocês. E que a gente está aqui sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Sem dúvida, a semente está plantada. Por isso que eu discordei da fala de Renata de que ela não é poeta, porque vocês trazem essa energia, tocam, emocionam. Aí teve aqui já algumas falas das estagiárias, foi sensacional, lindo, muito bom, todo mundo nesse boa energia, uma energia maravilhosa, todo mundo realmente nesse clima de estar tocado. Maravilhoso vocês. E aí eu vou fazer, então, o que me deixou aqui, o seguinte, a fala final. Chegamos ao fim do nosso encontro e esperamos que todos tenham aproveitado. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e, em nome dos integrantes da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, da Seção de Estágio e da Coordenadoria de Saúde, da Seção de Promoção da Saúde e Assistência Social, desejamos a todos e todas e todes uma boa tarde.